Muito bem, senhoras e senhores, passamos agora a falar sobre as doenças pleurais e diafragmáticas. Vamos falar sobre a hérnia diafragmática, pneumotórax e efusões pleurais. Vamos em frente, então, começando a falar sobre a hérnia diafragmática. Pessoal, a hérnia diafragmática, na verdade, não é uma hérnia verdadeira, né? Na verdade, é uma ruptura diafragmática. A forma mais comum é a hérnia diafragmática pleuroperitoneal e vai ser o nosso foco de conversa aqui. Aquela caracterizada, então, pela passagem de vísceras abdominais para dentro da cavidade torácica. E, muito mais raramente, a gente pode ver a hérnia diafragmática do tipo peritônio-pericárdica, ou seja, a passagem das vísceras abdominais para dentro do espaço pericárdico. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que era uma pegadinha, que era uma brincadeira. Mas é verdade, pessoal, podem haver sim vísceras dentro do pericárdio, portanto, ao redor do coração, causando compressão do coração, causando tamponamento cardíaco. É uma verdadeira loucura, mas isso pode ocorrer e normalmente ocorre por um defeito congênito que causa uma comunicação anormal entre peritônio e pericárdio. Joia? Então, a maior parte das hérnias são traumáticas, decorrentes de acidente automobilístico, de atropelamento e, eventualmente, muito raramente, congênitas, exceto pela peritônio pericárdica, que é uma doença congênita, né? Um defeito do desenvolvimento. Mas as hérnias diafragmáticas pleuroperitoneais congênitas são extremamente raras. Bom, então nosso papo aqui vai ser principalmente sobre hérnia diafragmática traumática, tudo bem, pessoal? Então, na maioria das vezes a gente tem um acidente automobilístico e na maioria das vezes o animal é levado prontamente a um hospital veterinário, uma clínica veterinária, após a ocorrência desse trauma. Então, na maioria das vezes, a gente acaba atendendo o animal pouco tempo depois do evento, do atropelamento, então uma hérnia diafragmática com pouco tempo de evolução. Tá, pessoal? Mas isso não é uma regra absoluta. E o interessante é que a gente pode atender hérnias diafragmáticas com muitos anos de evolução. Então o animal sofre uma ruptura, naquele momento ele não se torna gravemente sintomático ou a ruptura é pequena e poucas estruturas naquele momento passam por aquela ruptura no diafragma, e aí isso passa despercebido. E você vai fazer o diagnóstico muito tempo depois, quando ele passa a apresentar algum sintoma ou até mesmo de forma acidental. Vou mostrar um caso clínico para vocês que isso vai ficar bem caracterizado. De maneira geral, os sinais clínicos, então, são agudos após o atropelamento e envolvem aí principalmente a dificuldade respiratória, a pneumopatia restritiva. Então, como você tem vísceras ao redor do pulmão disputando espaço, o pulmão não consegue expandir apropriadamente. Então, o animal normalmente está dispneico, está taquipneico, tá? E ele melhora muitas vezes quando você coloca ele em pé, porque as vísceras descem novamente para a cavidade abdominal. Então isso é uma característica interessante, tá? Então o sinal principal é de pneumopatia restritiva, mas a gente nunca pode esquecer que um animal atropelado pode ter politrauma, ele pode ter fratura de costela, ele pode ter hemorragias e quadro de choque. Então é comum, concomitantemente à hérnia diafragmática, a gente ter outras características decorrentes do trauma. Já na hérnia diafragmática crônica, em geral, a gente atende o animal com sinais respiratórios, novamente pela compressão pulmonar, ou então por sinais gastrointestinais, pelo encarceramento de alguma alça intestinal, de algum segmento do trato digestivo. E muitas vezes o animal é assintomático e a gente acaba encontrando a hérnia por puro acidente, né? Um achado acidental. O exame que a gente usa principalmente, mais comumente para o diagnóstico da hérnia diafragmática é o exame radiográfico, né? E o que ele vai mostrar para a gente? Em geral, ele mostra perda do contorno do diafragma, obscurecimento da silhueta cardíaca, porque tem vísceras abdominais, né, dificultando a visualização do coração, imagens compatíveis com o trato digestivo dentro do tórax, a ausência das estruturas abdominais dentro do abdômen, e aí um fator que pode dificultar muito o diagnóstico, pessoal, o desenvolvimento de efusão pleural. Isso envolve um grande desafio diagnóstico, porque muitas vezes as estruturas passam,
há compressão venosa, torção de veias e acaba tendo então uma efusão pleural por aumento da pressão hidráulica no sistema venoso, uma efusão do tipo transsudato modificado, vocês vão ver isso daqui a pouco. Só que essa efusão acaba obscurecendo todas as outras estruturas, aí o diagnóstico radiográfico torna-se virtualmente impossível, a menos que você tire, que você drene este fluido de dentro do tórax, e aí sim você vai ter uma visualização mais apropriada num exame radiográfico subsequente. Tudo bem? O exame ultrassonográfico é muito útil no diagnóstico da hérnia diafragmática, principalmente quando tem líquido dentro do tórax, como eu acabei de comentar com vocês, ou quando é um diagnóstico mais complexo. Por exemplo, pessoal, tem algumas situações em que apenas o lobo hepático hernia para dentro do tórax. Aí o diagnóstico fica muito mais complexo, muito mais difícil de você ver com clareza e definir que aquela imagem radiopaca é um lobo hepático. Então, nesse contexto, o exame ultrassonográfico é extremamente valioso. Em alguns casos, a radiografia não deixa dúvida, mas em outros, então, vamos pontuar bem essas situações. Quando tem líquido no tórax ou quando é uma hérnia de difícil diagnóstico por meio da radiografia, o exame ultrassonográfico pode se mostrar bastante eficiente. Outra coisa que pode ser feita também, anotem aí no caderno de vocês, na dúvida da presença de trato digestivo dentro do tórax, você pode fazer um exame contrastado, tá? Administrar sulfato de bário e facilitar então a visualização das alças intestinais ou do estômago dentro do tórax. Eu vou mostrar isso na imagem para vocês e vocês vão ver como fica bacana. O tratamento da hérnia diafragmática, pessoal, é cirúrgico. Ainda não inventaram uma medicação que faz com que as vísceras retornem para dentro do abdômen e o diafragma cicatrize. Então, neste contexto, evidentemente que o tratamento é cirúrgico. Faço apenas um parênteses na hérnia diafragmática crônica, em que o tratamento cirúrgico traz um risco substancial, porque normalmente há muita aderência e, vez ou outra, pode-se optar, se o animal é assintomático e foi achado acidental, por simplesmente acompanhá-lo clinicamente e não intervir cirurgicamente se o risco da cirurgia for maior do que a manutenção do animal sem ela. Tudo bem? Então aqui alguns exemplos, né? Imagem clássica de hérnia diafragmática, não deixa dúvida, tá? Você não consegue acompanhar o contorno do diafragma, há imagens compatíveis com o intestino dentro do tórax, obscurecimento do contorno cardíaco, veja a traqueia deslocada dorsalmente, aqui não há dúvida, tá? É uma hérnia diafragmática, ponto, acabou, fechou o diagnóstico. Bacana? Mas vejam esse caso aqui que eu atendi. O cão de um aluno meu, o Pingo, um pincher, que veio por causa de um problema urinário, prostático, não tinha nada a ver. No exame clínico dele, eu verifiquei que na ausculta, eu não conseguia auscultar o coração dele do lado esquerdo. E do lado direito, o choque cardíaco era extremamente intenso. Falei, puxa, tem alguma coisa errada, né? E aí eu fiz uma radiografia de tórax. E quando eu fiz uma radiografia de tórax, eu percebi uma grande estrutura radiopaca ocupando todo o lado esquerdo do tórax e deslocando o coração para o lado direito. Eu falei, vixe Maria, isso deve ser uma massa, né? Eu consigo acompanhar bem o contorno do diafragma, então eu falei, provavelmente isso é uma massa. Mas quando eu vi a projeção lateral, eu percebi que existiam algumas opacidades gasosas aqui, ó, radiolucentes, né? E aí eu comecei a ter dúvida, falei, opa, será que isso são alças intestinais? Na dúvida eu dei um pouco de sulfato de bário, e olha só o que aconteceu. O estômago preencheu com bário, e as alças intestinais então foram tingidas com bário, em vez de estarem indo para o abdômen, estão indo para dentro do tórax. É uma hérnia diafragmática antiga, ele tinha sido atropelado muitos anos atrás, mais de 5 anos atrás. E quando ele foi atropelado, o tutor ele trouxe o exame radiográfico, não havia nenhuma víscera dentro do tórax. Mas o que aconteceu? Houve então uma lesão, abriu um buraco dentro do diafragma e ao longo dos anos, aos poucos, aquelas alças foram entrando para dentro do tórax. Foi um achado acidental, ele não tinha nenhum sintoma, o tutor optou por não operar, ele viveu bem por mais algum tempo até que ele morreu pela hérnia, não morreu atropelado, né? Então acho que o destino dele, coitado, era ser atropelado, tá? E aí da segunda vez ele não resistiu, infelizmente, mas acabou não falecendo da hérnia, tá? Joia, pessoal?
E aqui é interessante, né, para vocês verem uma hérnia peritônio-pericárdica, né? Então também uma cachorrinha de uma aluna minha lá de Santa Catarina, que ela falou que auscultou a cachorra e achou que tinha algo de esquisito. Eu confesso que não botei muita fé, falei, não, tudo bem, então traz para a gente avaliar, né? E na avaliação, de fato, havia alteração de ausculta, havia sopro, havia um certo abafamento, aquilo chamou a atenção e aí eu solicitei exame subsidiário radiográfico. No exame radiográfico, o coração aumentadíssimo de volume, mas a gente notava que sobre o coração havia opacidade gasosa. E aí chamou a atenção, né, que não parecia ser de fato o coração, mas estruturas ao redor do coração. Percebam na projeção ventrodorsal opacidade gasosa dentro do pericárdio, e aqui a gente não consegue ver uma continuidade do diafragma. Quando a gente deu contraste, olha lá a estrutura tingida de bário dentro do espaço pericárdico. Então, ao redor do coração está cheio de víscera abdominal, está cheio de alça intestinal. Tá joia, pessoal? Então isso é uma hérnia peritônio-pericárdica. Esta hérnia também é tratada cirurgicamente, mas pode-se optar por tratamento algum e apenas o acompanhamento clínico do paciente se ele não for sintomático, porque a cirurgia oferece um risco bastante razoável. Então finalizamos hérnia diafragmática. A aula que vem a gente volta então com mais anormalidades pleurais. Até daqui a pouco.